Hello, hello. This is Marco Schinke from the channel Schinke Ensina. Welcome to the channel. Passive voice. Voz passiva. Dá até medo de pensar, mas é igual no português ou inglês. Sério, a gente vai ver nesse vídeo como criar a voz passiva de uma frase em inglês sem susto. Porque se em português isso assusta, vai assustar em inglês, mas é facinho em português. Então vai ser fácil em inglês também quando a gente sabe o vocabulário. E para isso a gente vai usar o livro Ways English for Life, no livro 9, unidade 6, Language in Use, Passive Voice. Esse livro é publicado pela FTD e ele é de Cláudio Franco e Kátia Tavares. Vamos ver aqui, na página 111, Passive Voice. Como que funciona? Read the following fragments from the text on pages 106 and 107 sobre quem? Sobre Berta Lutz. Focus on the verbs in bold and choose the correct items that answer each question. Então, nós temos esses fragmentos, essas 4 frases que estão lá. Vamos focar nesses verbos que estão em negrito e vamos escolher os itens corretos que respondem a cada pergunta. Então, vamos lá. When the UN Charter was signed by members of the fledgling United Nations, quando a Carta das Nações Unidas foi assinada por membros da novata Nações Unidas, ou das novatas Nações Unidas, in fact, the word women wasn't mentioned once in the draft of the UN Founding Treaty. De fato, a palavra mulheres não foi mencionada nenhuma vez no esboço do Tratado de Fundação das Nações Unidas. Lutz fought successfully for the inclusion of women. Berta Lutz lutou de forma bem-sucedida pela inclusão das mulheres. When women finally went to the polls in 1933, quando as mulheres finalmente foram para as votações, para as eleições de 1933, então nós temos aqui essas frases e agora vamos às perguntas. Vamos lá? O que nós temos? Nós temos aqui fragmento 1. O que temos aqui? Fragmento 1. In which fragments is the subject performing the action? Qual será? Quais será? Você pegou o jeito? Tá fácil, hein? Tá fácil. Quais fragmentos? Concorda que a Lutz lutou e as mulheres foram para as urnas? Então, são o 3 e o 4. Deixa eu até marcar aqui para facilitar a vida de vocês. 3 and 4. In which fragments is the focus on who performs the action? Em que fragmentos o foco é em quem executa a ação? A Lutz, que lutou, e as mulheres que foram às urnas. 3 and 4. In which fragments is the focus on what happens? Naquilo que aconteceu. Olha só. A carta foi assinada. Então está dando foco na carta. A palavra woman não foi mencionada pelos delegados. Não foi mencionada nenhuma vez. Então aqui o que acontece? Ser mencionado. Então, o foco é na assinatura e em mencionar a palavra mulheres, e aí são fragmentos 1 e 2. Isso é fundamental para entender a voz passiva, porque a voz passiva fala de algo que recebe uma ação, não fala da pessoa que faz a ação. Igual aqui, Lutz lutou, mas os membros das Nações Unidas, os delegados é que teriam que mencionar a palavra mulheres. Só que aqui está falando da palavra mulheres, que não foi mencionada. Entende a
a lógica aqui da coisa. E também, a carta foi assinada pelos membros. Os membros assinaram a carta. Só que aqui o sujeito é a carta foi assinada. Então, essa que é a diferença, ok? Entre voz passiva e voz ativa, em poucas palavras. Vamos ver mais detalhes. Now, the focus on the following table with 2 sentences. Agora, foque, preste atenção, dê uma atenção especial na tabela a seguir com 2 frases. One in the active voice and the other one in the passive voice. Then choose the correct item that completes each statement. Note que a formação da voz passiva em inglês é semelhante à voz passiva em português, igual eu já falei. Tá aqui. Na voz ativa, members of the United Nations signed the UN Charter. Os membros, pessoas, assinaram a Carta das Nações Unidas. The UN Charter, na voz passiva, was signed by members. Membros assinaram a carta, mas a carta foi assinada. Aqui em português a gente falaria do mesmo jeito, né? Então, the first sentence in the active voice focuses on the action or the performer of the action. Performer. Então, na primeira sentença, o foco é em quem faz a ação. A ação, quem faz são os membros que fizeram o quê? Assinaram. The second sentence in the passive voice focuses on the action or the performer of the action. Não, agora é a carta ter sido assinada. Se a gente coloca a carta foi assinada em 1940 e quanto? 5, 7? Basicamente, nem precisa colocar pelos membros das Nações Unidas. É meio que quase irrelevante, porque quem que ia assinar? Claro que eram os membros das Nações Unidas. A C. Vamos ver aqui. In the passive voice, the performer of the action is the subject or is the agent. Ou, em outras palavras, assim, quem sabe mais fáceis da gente entender, é o sujeito da frase ou é o objeto? O agent. Ah, tá aqui. Olha só. Agent. Até em letra vermelha. Aqui, ó. Subject e object. Ele é o agent, porque é a pessoa que executa a ação. É o agent, ok? Então, aqui, the performer of the action, não, the action itself, the performer, the agent, assim, né, pessoal? E, ó, the, in the passive voice, the preposition by introduz o quê? O sujeito ou o agente? Ó, by, a pessoa que faz a ação, verdade, mas é o agent. Por quê? Porque o sujeito da frase, do ponto de vista de inglês, português, é the UN Charter. Porque a carta foi assinada por membros das Nações Unidas. Então é assim. Então é the agent. Introduz a pessoa que faz a ação, só que nesse caso é o agent, não é o sujeito da frase. The structure of the passive voice is, vamos ver, sujeito, main verb in the past simple. Não, peraí, sujeito, past simple, está mais para active voice. E a pergunta lá é na voz passiva. Ó, sujeito, mais auxiliary verb be, mais main verb in the past simple. Então, aqui, in the past participle, desculpa, falei past simple, past participle, porque o verbo to be pode estar no presente, no passado. Olha lá, the UN Charter é o sujeito da frase, verb to be, past participle, ou particípio passado. Então, tem o sujeito, o verbo to be e o particípio passado do verbo da frase. Ok? Então, a estrutura da voz passiva é essa. Sujeito, foi assinada,
Foi assinada. Fácil? Which fragments in exercise 1 are in the active voice? Which ones are in the passive voice? Vamos voltar lá. Nessas 4 frases. Ó, was signed. A carta foi assinada. Voz passiva. A palavra mulheres nem foi mencionada. Voz passiva. A Lutz lutou. Ela lutou, então é voz ativa. Women foram às urnas, foram às eleições. As mulheres foram, então isso é voz ativa. As 2 primeiras passive voice, the two other sentences, active voice. Ok? Vamos voltar lá embaixo. Exercise 4. Choose the fragment from the text on pages 106 and 107 that is in the passive voice. Nós temos 3 aqui. Muita atenção nessa hora. Muita calma nessa hora. Quais? Bom, aqui diz que é um só, né? Vamos ver. Lutz developed an interest in the growing women's suffrage movement in the UK. Então, ela desenvolveu, voz ativa. She felt a keen affinity with their goals. Ela sentiu uma grande afinidade com os objetivos delas, das mulheres sufragistas. Lutz was appointed to the commission in charge of rewriting the country's constitution. Ela foi designada para a comissão que cuidaria de reescrever a Constituição Nacional. Então, ela foi designada por alguém, by the Congress, by the President, by the I don't know who, sei lá, por alguém. Mas ela foi apontada, não é ela apontou para alguma coisa. Então, aqui que é a passive voice. É a letter C, ok? Quando se usa a voz passiva, nem sempre o agente é mencionado. Aqui, ó, não foi mencionado. Porque o foco é a ação em si, ser designada, e não quem a realizou. Ela ser designada é importante nessa frase. Quem designou não é importante. Ó, no exercício 4, fragmento na voz passiva apresenta o agente? Não, cadê o by alguém? Quem que a designou? Não se fala, ok? Isso é bem interessante. Tem uma discussão moderna sobre estudos e áreas de trabalho, que é o STEM. O que é STEM? Indo para os exercícios 5 e 6. Read the following infographic with statistics about women in science, technology, engineering, and mathematics. This is STEM. Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Women in STEM by numbers. Será que as mulheres mandam ver bem nessas áreas? Com certeza. Mas o número ainda é pequeno relacionado com a quantidade de homens que assumem essas áreas. Então, quando as mulheres fazem muito bem feito, como tudo que as mulheres fazem. Mas talvez esse número possa crescer no futuro. E olha, falando francamente, eu vejo esse crescimento. Porque enquanto os meninos estão querendo jogar bola e videogame, as mulheres estão estudando. Então, meninos, fiquem espertos. As meninas estão progredindo mais que os meninos ultimamente. Vamos lá. 28% of STEM-related jobs are held by women. Só 28% dos trabalhos relacionados a STEM são pegos por mulheres. Ou seja, 72% são homens que trabalham nessas áreas. The majority of women in STEM are in the social science and life science fields. The largest growth has been seen in the biological sciences. A maioria das mulheres em STEM são nas ciências sociais e campos da ciência da vida. O maior crescimento tem sido visto, sim, nas ciências biológicas.
Biologia também é parte de STEM, porque é science, ok? 45% more likely than men to leave their respective STEM field. Ou seja, 45% a mais, provavelmente, que homens, de deixar a sua área. Por que elas deixariam uma área tão legal? Reasons for leaving, bias. Então, um preconceito, de certa forma, um viés negativo quanto às mulheres. Preconceito não é legal. Lack of female role models. Não tem tantas mulheres assim que servem de modelo de experiência de vida para outras mulheres mais jovens seguirem essa área. Isolation of or lack of acceptance. Ih, mulher! Infelizmente, alguns homens agem dessa forma, talvez até algumas mulheres. Isso deve acabar, por favor. Então, elas se sentem isoladas, não estão aceitas, se sentem mal, mudam de área. Feio isso, não? Vamos ser inclusivos e incluir, tratar bem a mulherada nessa área de ciências, de STEM. Male dominated. O homem domina e o homem trata mal, barra as mulheres. Feio isso. 19 of engineering degrees are awarded to women. Então, apenas 19% das formaturas de engenharia são ganhas por mulheres. Ou seja, 81% de quem se forma em engenharia é homem. The largest disparity between men and women exists in the engineering field. However, numbers are on the rise. Então, números de mulheres estão crescendo ou o número da disparidade? Eu acho que o número está crescendo de mulheres nesse campo. São muito bem-vindas. 54% less likely than men to enroll in AP Computer Science. Então, 54% menos provável que os homens de entrarem na área de ciência da computação. Male and female high schoolers are about equal in STEM participation, except for engineering and computer science. The divide grows throughout higher education. Que curioso, homens e mulheres ou estudantes de ensino médio masculinos e femininos estão até que iguais na participação em STEM, exceto por engenharia e ciência da computação. A divisão cresce através da educação superior. Bom, esse é o infográfico para nós estudarmos a voz passiva, como a gente vai fazer nos exercícios 5 e 6. Isso aqui são dados desses organismos aqui, nós temos essas frases. We have the opportunity to create the future and decide what that's like. Nós temos a oportunidade de criar o futuro e decidir como ele vai ser. Mae Jemison. To learn how to improve these numbers, visit Newcomb Institute Sophie Lab for information on opportunities for women in STEM. Para aprender como melhorar esses números, visite esse organismo aqui, Laboratório de Instituto da Sofia de Newcomb, para informações sobre oportunidades para mulheres em STEM. Ok. AP, Advanced Placement Computer Science, colocação avançada em ciência da computação, ok? Bias here é preconceito, como eu falei. Enroll é matricular-se. On the rise, está em alta. Bom, ok, vamos ver os dois exercícios aqui. Antes, a dica. Na voz passiva, o verbo auxiliar to be é usado no mesmo tempo verbal do verbo principal da frase, correspondente na voz ativa. Se era passado, as pessoas falavam latim na Roma Antiga. Latim era falado na Roma Antiga. Ok? É o mesmo verbo, porque eu estou falando do passado. Se eu for falar do futuro, também vai ser a mesma coisa.
Choose a fragment from the infographic that is in the passive voice. Pessoal, baba aqui, facinho, né? Vamos lá? Tem que ter o verbo to be e o particípio passado do verbo. O outro, na voz ativa, a pessoa está ali como sujeito da frase fazendo a ação. Vamos ver? O que a gente tem aqui? Vamos ver o que a gente vai ter aqui. 45 more likely than men to leave their respective STEM field. Então, 45% mais provável que homens para sair do seu campo. A pessoa está saindo, voz ativa. 19% of engineering degrees are awarded to women. As mulheres ganham, só que os prêmios ou as formaturas ou os certificados, os diplomas são ganhos, são dados para mulheres. Então, aqui a gente vê a voz passiva, ok? 54 less likely than men to enroll in Advanced Placement Computer Science. 54 menos que os homens de matricularem-se. Elas não se matriculam. Isso é voz ativa, concorda? Agora, replace the icon, estrelinha, with the correct verb to form or verb form to complete a sentence in the active voice. Por quê? Se a gente tem uma voz ativa, voz passiva, a gente passa uma para outra e a gente pode fazer isso. Olha só, passive voice. 28% of STEM-related jobs are held by women. Are held são seguros, são pegos, são executados por mulheres. Women seguram, fazem, participam de 28% dos trabalhos relacionados a STEM. Só que como que é o verbo no presente, que é igual o infinitivo? Como que é? Você lembra? Tem, no fim do livro, nas últimas páginas ali, tem a tabela de verbos irregulares. Está vendo que é um verbo irregular, não termina com ed. Então, você tem que lembrar, você vai ali, o held está na terceira coluna, e qual que é a primeira coluna? É o infinitivo dele, é o hold. Ok? Deixa eu escrever aqui para facilitar a sua vida. Aqui. Hold. So, women hold 20% of STEM-related jobs. Ficou fácil sua vida? Acho que ficou, hein? E esse vídeo, então, merece o seu like. Concorda comigo? Que tal? Deixa o seu like, voz passiva. O like é dado por quem gosta do vídeo. Você deixa o like, voz ativa. O like é dado por quem gostou do vídeo. E isso é a voz passiva. Recapitulação, não é fácil não, né? Mas, pessoal, foi um prazer gravar esse vídeo. Deixe então seu like, inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com seus colegas de classe que ainda não conhecem essa série de vídeos. E a gente se vê num próximo vídeo explicando Waze English for Life do 9º ano. E até a próxima. Bye, bye.